Olá, meus amores. Então, chegamos nós aqui no nosso papo, no nosso círculo de tarô, para falar sobre o tarô dessa onda encantada do sol. Eu espero que vocês assistam os outros vídeos, que é o vídeo da leitura psicológica da onda encantada do sol e o vídeo sobre a luz espectral, porque em todos eles eu estou trazendo a luz que chegou até mim, com essas leituras, com esse contato, com essa orientação do tempo. Foi realmente muito impactante. Agora vem a leitura do tarô do sol. Aí a coisa já começa a mudar um pouco de figura, porque agora a gente está falando conosco, que já despertamos. A gente já não está mais naquele lugar em que o pensamento dominante ou o conceito e a cultura dominante na nossa mente é a da Matrix. A gente já se libertou. Então, a gente já tem pontos na nossa mente que estão como o louco, libertos. A gente pode ainda ter lá as nossas questões, as nossas crenças limitantes, as nossas experiências emocionais negativas que ainda nos assola. A gente já tem consciência disso. E isso é fundamental. Até porque eu acho que chegar a estar completamente iluminado é uma questão para ser vivida já desencarnado, né? Enquanto estamos aqui, a gente é portador dessa indivisível dualidade e haverá sombras, assim como há luz. Agora, ter consciência plena sobre essa nossa dualidade é que nos liberta, como aparece no louco que a gente está vendo aí. Aí, isso faz toda a diferença. E é sobre essa diferença que a gente vai conversar, é com essa percepção que a gente vai falar sobre esses 4 arcanos que representam os 4 selos da 4ª dimensão do tempo da onda encantada do Sol. Então, a partir desses 4 selos amarelos, a gente tem o arcano do louco, que representa o Sol. Temos a justiça, que representa a semente. Temos a estrela, que representa o selo da estrela, propriamente dito. E temos os enamorados, que representa o selo do humano, porque os enamorados fala da escolha que o selo do humano traz enquanto livre-arbítrio, poder do livre-arbítrio. E, através do tarô, a gente aprende como que nós escolhemos ainda encarnados como humanos. Já falei bastante sobre esse arcano maior do tarô, os enamorados, no sentido da gente perceber que a gente escolhe se a gente estiver realmente apaixonado, entusiasmado por algo, para poder ter a coragem de abrir mão daquilo que nós vamos perder ao fazer uma escolha. Porque no mundo que nós vivemos dessa indivisível dualidade, toda escolha real implica em se deixar para trás um caminho e escolher outro. Muito bem. Então, repara só que essa liberdade que nós alcançamos, na medida em que a gente vai se desprendendo de crenças limitantes, a gente vai se curando, né? Nesse processo terapêutico, a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai percebendo melhor qual é o meu não, qual é o meu sim, para as pessoas, para a vida, para os fatos, e a gente vai se libertando, vai ficando mais feliz com cada sim e cada não verdadeiramente elegante, né, verdadeiramente representante do meu verdadeiro eu vou emitindo, cada sim e cada não que eu vou emitindo de forma mais fiel a mim mesma, eu vou ficando mais feliz, vou ficando mais leve, vou me curando. E nessa onda do sol, o que essa luz nos revela? Que a partir desse momento, a gente tem o convite ou a oportunidade de atravessar o portal kármico e deixar para trás, deixando para trás velhas crenças, velhas experiências emocionais negativas,
sendo mais fiel e mais leal a mim mesma a cada sim e a cada não, eu vou me ajustando ao meu eu interno e vou de verdade mudando a percepção que eu tenho de mim mesma em primeiro lugar. Porque é mudando a percepção que eu tenho de mim mesma que eu vou começar a gerar novas frequências vibracionais, mais elevadas, mais amorosas, mais autoconfiante, mais leve, mais afinadas com o meu verdadeiro eu. Então, e a justiça está falando do selo da semente, por isso que eu estou falando dessa mudança de percepção de mundo. Aí eu pergunto para você, membro do canal, que frequenta o Clube do Tarô, em que a gente troca as ideias, conversa lá no WhatsApp. Você percebe a mudança de percepção que você teve em relação a você mesma, a você mesmo? Você já se libertou, você já aumentou a sua autoadmiração, o seu autoamor? Porque isto é que o louco representa, em termos de se livrar de tudo aquilo que até hoje te oprimiu, que até hoje fez você desconfiar da beleza, do brilho que é você. Então essa é a pergunta que a justiça faz. Qual a percepção que você tem de você mesmo agora? E é essa questão que você pode deixar no ar. Lembra que a gente, para poder responder com o nosso eu superior, as respostas têm que vir do coração. Então é colocar a mão no coração e esperar a resposta chegar, que pode ser que não chegue no mesmo momento, pode ser que chegue depois, mas esse momento de conexão com o coração para a realização da pergunta é fundamental. Porque aí, passando por esse portal, você vai resgatar de verdade o teu sonho, o teu brilho pessoal. Quando eu falo em sonho, eu falo em brilho pessoal, que a estrela representa. Porque ela representa que esse brilho é pessoal quando ela está nua. Ela não está vestida com nenhuma roupa social. Ela não está vestida com nenhuma persona. E isso acontece, a gente se descobre quando a gente suporta uma palavra meio pesada, mas vou usá-la. Quando a gente suporta a nossa solidão. Quando a gente realmente não acusa mais ninguém das nossas mazelas ou das nossas sombras ou das nossas luzes, quando a gente assume para a gente mesmo tudo o que a gente sente, pensa, quer e faz, a gente está nu e ajoelhado humildemente diante da vida. E aí sim a gente pode sonhar com um verdadeiro eu. Porque é na dimensão do sonho em que nós nos comunicamos com o nosso eu superior. Não é através da razão, não é através do entendimento. Essa é a clareza, é a lucidez que o sol traz para a gente. Então é na dimensão do sonho, é por isso que as comunidades indígenas têm os seus rituais de transe, né? Tem lá as suas bebidas, tem os seus cachimbos, tem os seus círculos de canto, de dança, de fogueira, que as bruxas também faziam. Eram cantos, danças em volta da fogueira, do caldeirão, tem toda essa coisa, mas elas cantavam, dançavam, entravam em transe. Como é o nome? Eu estive na Grécia e visitei o templo de Apolo. E a gente aprende lá que haviam sacerdotisas que eram verdadeiros oráculos. As pessoas iam consultar os oráculos, que eram realizados por grupos de mulheres autonomeadas sacerdotisas que faziam as suas previsões, as suas em transe, ou porque tomavam vinho, ou porque cantavam e dançavam, não sei, mas era no transe. Então, e a gente encara esse lugar do transe hoje na nossa sociedade de uma certa forma, às vezes preconceituosa,
Porque foi exacerbado esse lugar, na verdade, foi oprimido esse lugar da sociedade civil, urbana. E aí, quando as pessoas vão fazer o uso dessas substâncias que podem nos colocar em transe, abusam. E aí a substância fica malfadada, o uso fica malfadado. Mas o transe é fundamental para que a gente entre em contato com as nossas habilidades espirituais, intuitivas e telepáticas, para dizer as que estão ao nosso alcance agora com uma certa facilidade. Porque se não for assim, se não for por alguma substância, é através da meditação. Mas aí é através da meditação tipo monge tibetano, né? É meditar todos os dias, é meditar com frequência, é realmente esvaziar a sua mente dos pensamentos ou dominar os seus pensamentos, ter total consciência dos seus pensamentos. Quando entrou um pensamento invasivo que não se coaduna com a sua nudez, com o seu eu superior, com a sua criança pura, você ter plena consciência dele e neutralizá-lo com uma afirmação oposta à que surgiu através do seu pensamento. Percebe? Então, assim, tem caminhos sem substância nenhuma? Tem. Mas aí o tempo de prática tem que ser altamente aumentado, né? E também eu não estou fazendo aqui apologia de nenhuma substância, gente, por favor. Eu estou falando com pessoas que já têm estrada, né? Porque a própria ayahuasca, que é a substância que veio da floresta, que tem a chacrona com o cipó, né, substâncias absolutamente naturais, e que é uma bebida que causa esse contato, né, essa reunião do cérebro direito e esquerdo, e, portanto, essa clareza, essa iluminação de uma forma absolutamente natural, pode ser usada com abuso também. A gente vê hoje uma galera aí mais jovem que, é toda semana. Como assim? Então, não tem, o objeto não é mal ou bom em si. É o uso que nós, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa escolha, com a nossa decisão, fazemos desse objeto. Por isso que essa onda encantada do sol, que traz essa clareza, essa lucidez, né, que às vezes faz com que a gente veja o que a gente não gostaria de ver, mas é isso, termina com o selo do humano, ou com o arcano dos enamorados, que é a escolha. A escolha é nossa em tudo, em tudo. Então, essa é a leitura do tarô dessa onda encantada. Vamos dar uma olhadinha no tabuleiro. E eu não quero me estender muito, porque eu falei bastante nos 2 vídeos sobre quais são agora os maiores perigos. Eu espero que vocês assistam a leitura da onda encantada do Sol e a leitura da lua espectral. Vamos dar uma olhadinha aqui no tabuleiro, aonde se encontra o louco, para você ver como o louco é esse arcano que representa a nossa alma, a nossa centelha divina, aonde nós estamos no estado de pura consciência, onde representa a nossa consciência antes da gente encarnar. Então, é um estado de pura consciência. Agora, essa consciência, a partir do momento que a gente encarna, ela ocupa esse corpo representado pelo mago, mas ela não precisa ser apagada. Porque o grande fator que nos trouxe até aqui, que nos oprimiu, é esse apagamento da memória de quem a gente verdadeiramente é. Nós vivemos sob o véu do esquecimento. Então agora é imperativo a gente ter consciência desse esquecimento e trilhar o caminho de lembrar quem nós verdadeiramente somos. Por isso o louco representa essa lucidez, o sol.
E aí a justiça vem no primeiro ternário, conforme vocês estão vendo, como uma resposta divina, da inteligência divina, que é matemática, que é exata. A frequência que você emitir através do seu mago é a frequência que você vai magnetizar e vai atrair para você através do diabo. Então, se você tem um mago consciente, que entra no comando dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu comportamento, da sua resposta ao mundo, às situações que te acontecem, você vai acionar a justiça. E ela vai fazer com que você magnetize de volta para você a mesma frequência vibracional que você estiver emitindo enquanto mago. E aí, a partir desse equilíbrio, veja como a gente pula a torre, porque aí você já não vai mais construir torres através do seu diabo, você vai atrair a sua liberdade, que é o selo o arcano maior da estrela. Tendo consciência do processo da justiça divina, da matemática divina, da matemática da geometria sagrada, da matemática do universo, você vai atrair para você o que você verdadeiramente quer para você, o teu sonho, que é a estrela. As torres já foram derrubadas. E aí, atraindo o sonho da estrela, como a gente continua aqui encarnado nesse mundo dual, não tem jeito, somos aqui indivisíveis, dualidade, a gente vai escolher, fazer escolhas. A gente vai continuar fazendo escolhas. Só que nossas escolhas serão escolhas conscientes. Serão escolhas que estarão trazendo para nós o que a estrela, o selo da estrela nos revela. Elegância, beleza, para que a gente alcance a essência da estrela, que é a arte, que é fazer da nossa vida uma obra de arte. E quando a gente fala fazer da nossa vida uma obra de arte, a gente está falando também, né, por trás dessa ideia, desse conceito da minha vida ser uma obra de arte, a gente está falando da singularidade, da originalidade de cada um que se manifesta através da criatividade. Da gente, quando se deparar com situações de A ou B, a gente escolher um caminho novo. Então, às vezes, diante dessa situação de escolha que nós nos encontremos na nossa vida, entre um lado e o outro, talvez a grande saída da nova era, talvez o grande chamado que a inteligência divina esteja fazendo para nós agora, seja nenhum nem outro, mas um terceiro elemento criativo que ninguém nunca pensou antes. Nem você tinha imaginado antes na sua vida coisas tão maravilhosas e coisas tão boas para você. Sonha, acredita, confia e vai, e cria. Acredita na sua criação, porque aí a gente volta para o louco. O louco, consciência pura, ele se joga no desconhecido, com absoluta fé de que no momento que ele botar o pé, a ponte se fará. E assim é. Tá certo? Então, gratidão, tá lido, espero seus comentários, bora membros do canal, assistir os vídeos do tarô de cada onda encantada e responder para mim aqui no canal como é que isso chegou aí, se isso te trouxe alguma luz, se isso bateu, se isso fez sentido para você. Eu quero muito saber, tá bom? Então, gente, uma excelente onda encantada. Não se esqueçam de fazer os seus diários, que eles são importantíssimos para a gente continuar no nosso autoestudo, na nossa evolução, através do autoconhecimento, para a quinta dimensão da nossa existência, que não é nada mais, nada menos do que viver nessa mente criativa que nós já temos em nós e só precisamos usá-la de forma constante para usufruir da consciência contínua. Tá bom? Beijo e até a próxima.